O Senegal localiza-se na fronteira com o Oceano Atlântico Norte, entre Guiné-Bissau e Mauritânia. A capital, Dakar, situa-se no lado sul da península vulcânica de Cabo Verde, que fica na costa atlântica. Fundada em 1857 por franceses em torno da Ilha de Gorée ou Ilha de Goreia, fundada por portugueses, Dakar já foi a capital colonial da África Ocidental Francesa em 1902. Entre 1959 e 1960, foi capital do Mali, país africano, e logo depois, no ano seguinte, passou a ser a capital do Senegal. Entre os séculos XVI e XIX, a cidade foi um dos maiores centros de tráfico de escravos do continente. Eles eram reunidos antes de serem enviados nos navios negreiros no chamado Forte de Stress, na ilha de Gorée, que depois foi transformado pelo governo de Senegal em um museu que existe até hoje. Possui um dos melhores portos atlânticos da África, é um ponto de partida privilegiado para o comércio transatlântico. A arquitetura de Forte de Stress é caracterizada pelas cavernas dos escravos que eram negociados, contrastando com as mansões dos mercadores. É considerado ainda um símbolo da exploração humana. Essa ilha, em 1978, foi considerada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. O desenvolvimento de Dakar foi e ainda é muito rápido, pois resulta da ação de fluxos migratórios do campo para a cidade, o que gerou um aumento populacional. Entretanto, ocupa apenas 0,28% do território nacional, com 550 km². Na década de 1970, a cidade tinha 400 mil habitantes, e atualmente estima-se que sejam 13,2 milhões de habitantes, sendo então um dos lugares mais populosos da África Ocidental, e abriga 40% da população do país, que concentra 80% das atividades econômicas de todo o Senegal. Um dos lugares mais visitados de Dakar são os mercados de alimentos como o Kermel, que atrai a maior parte dos turistas que vão à cidade. O mercado possui um grande fluxo de pessoas, semelhante ao mercado municipal de São Paulo. Outro ponto turístico da cidade é a Grande Mesquita, que tem uma construção antiga. A ilha de Gorée, onde tem agora o Museu Forte Stress, o Museu IFAM de Cultura da África Ocidental, as praias e o Parque Ram, onde fica o Jardim Zoológico, são pontos bastante visitados por turistas em Dakar. A cidade é conhecida mundialmente como ponto de chegada de um dos rallies internacionais mais importantes do mundo, que ocorre no começo de cada ano. É também membro da Organização das Cidades Patrimônio Mundial, organização que reúne os locais classificados pela Unesco, e uma das capitais mais luxuosas da África Ocidental. O programa do Microgarden em Dakar auxilia na qualidade de vida baseada em uma alimentação saudável e em geração de renda, ao promover empregos na produção de alimentos. A ideia do microjardim é criar formas de praticar agricultura urbana, devido ao êxodo rural e à pressão por espaços agrícolas. Em pequenos espaços como quintais e telhados foi usado esse tipo de agricultura. As técnicas para baixar o custo são os seguintes: insumos trazidos da produção nacional, adubos orgânicos, pragas controladas por meios não químicos. A questão da água, a captação e irrigação por gotejamento, tratamento e reuso são recursos utilizados. Em 1 metro quadrado é possível produzir em média 40 a 50 quilos de legumes, abastecendo necessidades de subsistência e excedente para vendas ao mercado. O objetivo desse programa, que é apoiado pelo governo e pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, é criar cidades mais verdes, promover desenvolvimento social com inclusão, ajudando na economia das capitais. O rápido processo de urbanização do Senegal reduziu as áreas disponíveis para o plantio de alimentos na capital e no entorno. Como consequência disso, houve fortalecimento da agricultura urbana, não só para atender necessidades de consumo, como também gerar empregos. Mais de 4 mil famílias foram treinadas para trabalhar com hortas urbanas em Dakar e nas cidades próximas. Embora haja escassez de terra na cidade e no país africano, o cultivo é realizado em grande parte em terraços e lajes, que garante que o plantio de hortaliças possa ser feito em qualquer época do ano, mesmo nas condições semidesérticas locais. No Senegal, os participantes do programa de micro-hortas destacam o benefício do intercâmbio social, especialmente entre donas de casa que antes se viam restritas ao núcleo familiar. O sistema implantado em Dakar utiliza tubos verticais para manter, em profundidade no solo, uma umidade constante com uma pequena quantidade de água. Graças a isso,
perto de 400 mil árvores, principalmente mangueiras e cajueiros, foram plantadas em cerca de 15 anos no país. O ritmo cresceu nos últimos 5 anos, quando os números chegaram a 60 mil árvores por ano. As taxas de sucesso superiores a 95% permitem aos agricultores contar com uma fonte de receita segura. Eles devem comprometer-se através de um contrato a manter as parcelas de terreno ou a plantar entre 150 e 500 árvores por ano. Em contrapartida, recebem assistência dos responsáveis por plantações locais, que lhes fornecem água, plantas, tubos e explicações sobre os sistemas de rega. Assim como em Dakar, com o apoio das Organizações das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, através do Programa de Horticultura Urbana e Periurbana, os governos e as autoridades municipais fizeram programas chamados Microgarden em vários países centro- e sul-americanos. Um programa em Caracas ajudou 10 mil famílias nas favelas da cidade para produzir vegetais folhosos, repolhos, abóboras, tomates e berinjelas em microgarden. Mais recentemente, micro-hortas foram estabelecidas em vários países africanos, como Gabão, Namíbia, Níger, Senegal e Ruanda. Para aumentar a oferta global de produtos hortícolas em cidades em desenvolvimento, o programa promove a intensificação sustentável da horticultura comercial na periferia de centros urbanos. Em áreas densamente povoadas, tem outras estratégias complementares. Ajudar as famílias de baixa renda para reforçar a sua segurança alimentar e nutricional por crescer seus próprios vegetais e micro-hortas. A horticultura urbana e periurbana é muito importante para implementar melhorias sociais em favelas e bairros de famílias com baixo poder aquisitivo. Além de renda e alimentos, os pomares e hortas são um ambiente saudável que oferece conexão com a natureza. Visto sobre o aspecto da proteção ambiental, o programa também alcançou resultados muito notáveis, como o princípio da reciclagem de resíduos agrícolas como substrato sólidos, utilizando madeira velha e outro material para o plantio de bacias e pelo reassentamento espaço não utilizado, contribuindo para o desenvolvimento sustentável através da transformação e reciclagem. Um outro resultado é o impacto educacional do programa gerado pela prestação de escolas e faculdades com acesso ao micro-hortas. Por último, o programa gerou impacto importante no nível de institucionalização e integração. Várias instituições de vários níveis de governo, nacionais, regionais, locais, não governamentais, ONGs e privadas, cooperou dentro do programa. As parcerias ajudaram o programa a melhorar e estender as técnicas em outras áreas e contextos, inclusive nas escolas e em hospitais. Quanto à possibilidade de transferência no programa, resultados notáveis foram alcançados, com o apoio da Oxfam, Reino Unido, os técnicos de países vizinhos como Mali, Níger e Mauritânia foram treinados por técnicos senegaleses para a prestação de serviços agrícolas. A transferência para outros países ainda é esperado, mas o projeto já foi implantado em outras cidades, como em Antananarivo, Madagascar. Uma barreira que resta no programa é o alto custo de fertilizantes químicos que precisam ser importados do exterior e são vendidos por apenas um fornecedor no Dakar. O programa de microjardim está atualmente envolvido em pesquisa sobre outras possíveis soluções e fontes de venda em outras capitais regionais do Senegal. Avant, on ne faisait pas de jardin. Il y avait beaucoup de malnutrition. Oui, avant, il y avait beaucoup de malnutrition. Mais maintenant, franchement, c'est un peu. Les enfants ont changé. Il y a des fruits, il y a des légumes. On met tout. Franchement, les enfants ont beaucoup changé.